A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Gostaria de fazer uma leitura na palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Essa é a palavra de Deus que o apóstolo São Paulo escreveu na carta aos Romanos. Nós entendemos no versículo 12 que Paulo escreve aos Romanos dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo, por uma só pessoa. Quem é este homem? Nós, voltando para o início da Bíblia Sagrada, ao livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus, ele formou um jardim, e nesse jardim Deus coloca plantas, árvores, um jardim arborizado. Deus forma este jardim, mas também forma o homem como coroa da criação. Deus, ao formar o homem, Deus coloca no jardim, nesse jardim que Deus fez, para assim fazer com que o homem dominasse sobre este jardim, que o homem cuidasse e cultivasse este jardim, o jardim do Éden. Mas Deus colocou sobre este homem limitações, e as limitações que Deus colocou era que este homem devia comer de todos os frutos que havia no jardim, menos da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Essa era a limitação do homem, porque Deus disse: no dia em que o homem dela comer, certamente morrerás. E nós vemos que então a serpente, que é personificada, que é o diabo personificado nesse animal chamado serpente, ela engana a esposa de Adão e Eva come do fruto e dá ao seu marido. Quando eles fazem isso, então eles cometem uma desobediência da ordem de Deus, que era não comer. E com isso eles adquiriram uma punição
que é a morte. Por isso que Paulo disse que por um só homem entrou o pecado no mundo. Aí nós vemos Deus criando as coisas, criando o homem sendo enganado por Satanás, e passou a todos os descendentes de Adão e Eva a semente do pecado. Todos que nascem nesta vida nascem com a semente do pecado. Paulo, ele vai dizer aqui mesmo nesta carta aos Romanos, no capítulo 3, e o versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Por conta do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos nascem com a semente do pecado. E o destino dessas pessoas é a morte. A morte é inevitável, porque Adão e Eva adquiriram esta morte lá no Jardim do Éden. Mas aí Deus, ele se preocupou com a humanidade. Se preocupa e então Deus planeja algo para que possa salvar os seus filhos, a sua criação, o homem a quem a criou. Deus se preocupa com isso. Como Deus iria salvar a humanidade? Como Deus resolveria de salvar este povo? Aí nós vamos entrar em um detalhe. O que Deus fez para neutralizar esta morte? Para parar esta morte? Nós entendemos na Bíblia Sagrada que Lúcifer, o anjo de luz, que estava diante de Deus, ele ocupava um lugar de destaque diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Lúcifer, ele era o guardião, o querubim ungido de Deus, o guardião do trono de Deus. Lúcifer era um musicista espetacular, excelente. Tocava todos os tipos de instrumentos diante de Deus, regia o coral celestial dos anjos. A Bíblia diz que ele era formoso na sua aparência. Porém, um dia subiu ao seu coração a arrogância. Um dia subiu ao seu coração a soberba. E Lúcifer, então, ficou prepotente. E a sua prepotência chegava ao limite de estar construindo um trono semelhante ao trono do Altíssimo. Ele chegou a dizer para Deus que o trono de Deus ficaria ao sul e o trono de Lúcifer ficaria ao norte. Ele não queria um trono mais alto que o trono de Deus. Ele queria um trono que fosse igualitário ao trono de Deus, que estivesse ao mesmo nível, ao mesmo patamar do trono de Deus. Mas Deus não deixa que essa prepotência de Lúcifer, de Satanás, prevaleça. E induzindo a terceira parte dos anjos, Lúcifer é lançado do céu para a terra, aonde
a Bíblia diz que jaz o maligno aqui nesta terra. Ele veio para a terra perturbar os seres humanos, perturbar os filhos de Deus. A Bíblia vai dizer, em João 3,16, que Deus, ele amou o mundo, e amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é o versículo ouro da Bíblia Sagrada, o versículo áureo da Bíblia Sagrada. Deus amou tanto, de tal maneira, que Jesus Cristo é a solução para a salvação da humanidade. Jesus Cristo é aquele que livra o ser humano da morte. A morte adquirida lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo é aquele que veio para morrer no lugar daqueles que iriam morrer. Jesus Cristo, ele se prontificou nesta missão e poderíamos dizer que seria uma missão suicida, uma missão em que o Filho de Deus viria e veio a esta terra para morrer. A missão de Jesus Cristo era morrer para que a humanidade tivesse vida. Ele veio para morrer no lugar meu, no seu lugar. E por isso nós somos gratos a Deus. Não temos palavras para agradecer a Deus por este feito do Filho de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. As características deste Filho, quando eu leio na Bíblia Sagrada, Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 a seguir, nós encontramos as características do Filho de Deus. Primeira característica, Jesus, ele era Deus. A deidade de Jesus Cristo é reconhecida, mas ele não quis ser igual a Deus. Sendo Deus, da mesma essência do Pai, o Filho que tem todo o poder nos céus e também na terra. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e por Ele. Então, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, porque Ele é Deus. Mas Ele veio a este mundo, nasceu de uma virgem chamada Maria, e não quis ser igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se tornando servo, se tornando igual aos homens, ou até menor que os homens, servindo aos homens, sendo servo, servente dos homens. E quando nós vemos na palavra de Deus a palavra servo, que está escrita em hebraico, nós vemos que servo, ele literalmente era
um escravo. Jesus Cristo, ele se tornou servo dos homens, escravos dos homens. Primeiro, ele não quis ser igual a Deus. Ele não quis ser igual ao Pai, mas se tornou como homem em forma de servo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se humilhou e se humilhou a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. Isaías, no seu capítulo 53, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, Isaías descreve a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Salvador, daquele que viria para salvar a humanidade. Isaías vai dizer que ele era como um renovo que estava crescendo sobre uma terra seca, que ele não tinha formosura alguma. E aí nós vemos o contraste daquele que é arrogante com a humildade daquele que é humilde. Satanás, ele, na sua prepotência, queria ser igual a Deus, fazer um trono igual de Deus. Jesus Cristo, na sua humildade, ele não quis ser igual a Deus. Se fez menor que os homens. Satanás, a Bíblia diz que era formoso, belo, mas Jesus Cristo, segundo Isaías 53, ele não tinha formosura alguma. Jesus não tinha beleza alguma, como muitos pintam Jesus em quadros com olhos azuis, um rosto bonito, reluzente, mas não. Nós, Isaías diz, nós tínhamos por aflito, desprezado, era homem de dores, homem de trabalhos. Jesus era um homem sofrido, mas levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas dores e enfermidades. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro para morrer em nosso lugar. E como ovelha muda, nada falou, nada se expressou. Uma ovelha, quando está diante dos seus tosquiadores, ela só escorre dos seus olhos a lágrima, mas ela não reluta, ela não grita. E Jesus Cristo estava nesta forma. Quando Isaías fala isso, que Jesus Cristo foi levado ao matadouro para morrer como uma ovelha muda, Jesus Cristo passou por isso. Mas quando eu olho para João, no capítulo 14, e o versículo de número 6, a Bíblia diz ali que ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo é o caminho que leva o homem para o céu. Ele é a verdade, ele é o Deus verdadeiro, ele não é um Deus falso, ele não é um Deus que tem olhos e não vê, ele não é um Deus que tem ouvidos, mas não ouve, ele não é um Deus que tem boca, mas não fala,
Ele é o Deus verdadeiro, descido do céu. Ele é aquele que dá vida. Jesus Cristo, ele estava lá no jardim do Éden, na forma de uma árvore chamada árvore da vida. Mas Jesus foi transfigurado para o Deus verdadeiro, em forma de homem. E nós encontramos este Jesus lá no Apocalipse, no capítulo 22, aonde está registrado que ali terá a árvore da vida, e todos que se alimentarem desta árvore terão vida. Ali também está o rio da vida, representando a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O pecado entrou no mundo por um homem, mas a vida também entrou no mundo por um único homem, chamado Jesus Cristo. Aliás, a palavra Jesus significa Salvador, e Cristo, o ungido de Deus. Jesus Cristo, Salvador da humanidade e ungido de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que neutraliza a morte. O homem, neste corpo mortal, pode tombar e ir para a sepultura, mas Cristo de lá a ressuscitará no último dia. Só Ele tem o poder de livrar o ser humano da morte e dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo, em seu ministério terreno, o ministério de Jesus Cristo durou 3 anos e meio. Em seu ministério terreno, Jesus Cristo, ele ressuscita, ele dá a vida a pelo menos 3 pessoas mortas. E a primeira pessoa morta que eu quero falar aqui, nesta noite, é a filha de Jairo. A Bíblia vai dizer que a filha de Jairo, que havia 12 anos, uma menina de 12 anos, encontrava-se morta em sua casa. E Jairo sai à procura de Jesus, crendo que Jesus poderia ressuscitá-la. E Jesus foi à casa de Jairo, à casa desse chefe da sinagoga. E quando Jesus chega lá, há músicas, há ali também pessoas pranteando, pessoas chorando, lamentando a morte daquela criança. Mas Jesus Cristo entra e vai até o quarto onde está aquela menina e toma na mão daquela menina e diz para ela: levanta-te, Talita cumi, levanta-te. Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, porque Jesus é o único que pode dar a vida. Jesus é o único que pode trazer vida, vencer a morte, porque Ele é Deus. A segunda pessoa que nós vemos na Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo traz a vida, foi ao filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11 a seguir. A Bíblia diz que esta mulher tinha um filho único e ainda era viúva, e o seu filho morrera. E essa mulher estava desanimada. Essa mulher estava aos prantos, enquanto carregavam o filho o filho da viúva sobre um esquife, sobre um caixão,
Jesus Cristo, ao chegar na cidade de Naim, se depara com este caixão, com este cortejo fúnebre, e Jesus vai em direção à mãe daquele jovem morto e diz para ela: não chores, não chores. E toca no caixão e diz ao jovem: levanta-te. E o jovem levantou e logo lhe deram comida. Vejamos, meus irmãos, como Deus é maravilhoso, como Jesus traz a vida àquele que não tem vida. O jovem estava morto, estava indo para a sepultura, mas Jesus Cristo encontrou este jovem no caminho, saindo para fora da cidade de Naim, para ir para o cemitério. Mas Jesus trouxe vida e vida novamente a quem estava morto. A terceira pessoa que nós vemos que Jesus Cristo ressuscita é o amigo de Jesus, Lázaro. Jesus amava a Lázaro. Lázaro era o seu amigo. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Morava numa aldeia chamada Betânia. Mas Lázaro se encontrava enfermo e vem a entrar em óbito. E então sepultam Lázaro em uma tumba fria de pedra e trancaram aquela tumba com uma pedra. Depois de 4 dias, Jesus chega na cidade e ali ele conversa com as irmãs de Jesus, de Lázaro, dizendo assim, João, capítulo de número 11, Evangelho de João, capítulo de número 11. Vamos ver o que Jesus diz. Ele diz para Marta e para Maria, as irmãs do morto, que estavam chorando, que estavam pranteando. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Olha que Jesus, ele mesmo disse que ele é a vida, que ele é a ressurreição. Quando foram para a tumba onde estava Lázaro, Jesus Cristo chorou juntamente com as suas irmãs, pois Lázaro era o seu amigo e Jesus amava a Lázaro, não só pela sua amizade, mas porque ele é Deus, é um Deus soberano, e o amor de Jesus Cristo pelos humanos, ele é maior do que todo o amor dos humanos junto. Jesus Cristo, ele chora diante da sepultura de Lázaro. Mas Lázaro estava envolto em lençóis, em faixas, e Jesus diz, olha, tirai a pedra da sepultura. E quando aqueles homens tiram a pedra, Jesus dá um brado, dizendo, Lázaro, sai para fora. E como Jesus é a vida, ele tem vida em si próprio, a voz de Jesus, a voz do Senhor Jesus, ecoa dentro daquela sepultura, chega aos ouvidos de Lázaro,
e Lázaro que estava ali morto há 4 dias, cheirando mal. Quando a voz de Jesus entra nos ouvidos de Lázaro, entra a vida em Lázaro novamente. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E aquele morto se levantou, se levanta novamente e sai para fora da sepultura. O que eu quero dizer com esta mensagem, o que eu quero dizer com esta palavra, é que Jesus Cristo é o único que pode dar vida e vida ao ser humano. Basta nós crermos em Jesus Cristo, entregar a vida, entregar o nosso ser, o nosso corpo por completo, a alma e o espírito, entregar a Ele, que Ele nos transformará em uma vida. Se você está desanimado com a sua vida, saiba que Jesus Cristo é aquele que traz novidade para as vidas. Creia que Jesus Cristo te levantará sobre esta terra. Creia que a voz de Jesus Cristo ecoará na situação em que você está vivendo e te levantará para a vida. Eu quero, nesse instante, fazer uma breve oração para encerrar esta meditação nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade que tivemos aqui de fazer menção da sua palavra. Sabemos, Pai, que talvez a imagem que queremos transmitir aqui via YouTube não é uma das melhores, mas que a tua palavra, Senhor, que foi pregada, anunciada, ela vá de encontro aos seres humanos, aqueles que estão caídos, Pai querido, à beira da morte, já estão vivendo de dias à espera da sepultura. Mas eu oro agora aqui, Senhor, para estas vidas, para essas pessoas, porque sei que o Senhor é o dono da vida. O Senhor é aquele que sara, aquele que restaura. Jesus Cristo levantou a filha de Jairo, que estava morta.